A Justiça de São Paulo arquivou a ação que pedia a inelegibilidade de Pablo Marçal após a publicação de laudo médico falso sobre o deputado e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Esse pedido foi protocolado um dia antes do primeiro turno, com a ação de Carla Maria de Oliveira, que é filha do médico José Roberto de Souza. Marçal havia publicado nas redes sociais o documento que associava Boulos ao uso de cocaína com uma assinatura, uma suposta assinatura de quem? Do pai dela, do médico, Dr. José Roberto, que já faleceu. E de acordo com uma perícia da Polícia Civil de São Paulo, o documento é falso. A Polícia Federal também chegou a essa conclusão. E segundo a juíza, a ação foi arquivada porque o processo foi enviado para a Justiça Comum, quando, na verdade, deveria ser realizada uma ação na Justiça Eleitoral. Ou seja, Priscila, em nenhum momento se discutiu o mérito da questão, né? Uhum. Vai ficar nisso mesmo? Não, me parece que até o advogado, né, dela, que é o Dr. Felipe, já tem a ideia e tem a vontade de recorrer dessa decisão, mas ação popular para poder discutir inelegibilidade. Para torná-lo inelegível. Isso, ficou perfeito. Para torná-lo inelegível não seria realmente o meio adequado, já vista que deveria ser a Justiça Eleitoral. Não estou aqui para falar, né, dos mecanismos do colega, até porque seria até antiético, não sei o porquê que ele protocolizou essa petição na Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça, mas nada obsta que ele possa, né, ainda assim fazer uso desse mecanismo para buscar. Mas, Lívia, a gente tem que aqui lembrar o seguinte, que a juíza falou que ela ia tirar, né, na verdade, aqui por causa de ausência processual, mas que também no mérito, só para te explicar, não teria cabimento de igual forma porque ele não avançou para o segundo turno. E isso não faria. Eu estou falando que a juíza decidiu, tá? Não estou falando que isso é assim na Justiça Eleitoral. E que isso, por si só, já faria com que ela não pudesse analisar e não teria a questão dele se tornar inelegível, né? Então, ela acabou dizendo, olha, preliminarmente, antes de atacar o mérito, não é a via adequada. E ainda que fosse a via adequada, não se chegaria à finalidade buscada, que é fazer com que ele não pudesse, né, voltar à eleição. Agora, eu ouso discordar, né, porque eu penso que se, de fato, houvesse a possibilidade dele ser condenado por um crime, isso faz sim, né, e eu estou aqui discordando da doutora Luísa aí, no sentido de que possa ser, sim, levado em voga para que torne ele sem possibilidade de eleição futuramente. Agora, é fato que a Polícia de São Paulo já falou que o documento é falso, como você bem disse, a Polícia Federal também, mas ele, né, quando publicou, isso vai interferir na questão probatória, não é? Porque quando a gente fala de documento falso, Lívia, é bom a gente explicar que exige o dolo. O que é isso? O que é o dolo? Eu não estou dizendo que ele teve, nem que ele não teve. Pegando da afirmação que ele disse, olha, eu recebi e publiquei, por si só não dá para comprovar que ele sabia que aquele documento era de fato falso, tá? Então, por exemplo, se eu te entrego, não estou dizendo que ele não sabia, tá, gente? Tem bem diferença, ok? Se eu te entrego um documento... né? Isso, se eu te entrego um documento e digo a você, Lívia, coloca aí nas suas redes sociais. Eu não tenho como saber se esse documento é falso ou não. Isso é o argumento que ele está utilizando para fins de falar, olha, eu não sabia. Se ele não sabe, há uma inobservância do dever de cautela. A inobservância do dever de cautela, que a gente chama de culpa no direito penal, não pune a conduta nem do uso e nem que seria o uso, né, que ele apresentou, enfim. A gente não tem a punição a título de culpa no artigo 304, que é aquele que utiliza de um documento falso. Para punir dos crimes contra a fé pública, Lívia, a gente precisa da questão dolosa. Ele quer, ele sabe, ele tem conhecimento, ou até mesmo, eventualmente, dolo eventual, que é, mesmo não sabendo, ele assume o risco de produzir esse resultado. E acho que é aqui, né, que as pessoas estão dizendo, mas ele sabia. E no direito penal a gente não tem presunção. Não estou aqui defendendo ele, ele não me contratou, mas é mais porque vai ser discutido isso se, eventualmente, né, forem produzir provas para fins de falar do crime de falsidade. Porque, na verdade, não se apurou a questão do crime. Pelo que me parece, o ingresso dessa ação popular era para mexer na eleição e não propriamente dito na conduta dele ter feito uso desse documento que já foi constatado que é falso pela Polícia de São Paulo. Então, um mecanismo meio inadequado, mérito
ainda que minimamente, né, analisado, também não teria a razão de existir, mas nada obsta que ele faça, assim como o doutor já disse que fará, o recurso e o ingresso na ação pertinente na Justiça Eleitoral, que seria a competência para julgar a questão dele ser eleito e poder ter elegibilidade. Essa é só uma das ações, né, Ana, às quais Marçal está respondendo. Muitos analistas dizem que há um risco de inelegibilidade, sim, diante dessa quantidade de processos. Se houve essa decisão não por mérito, como a Priscila explicou para a gente, mas que pode acabar indo para a esfera correta, né, para o local correto. O que você espera? Já está na esfera correta, porque existiu este processo que foi aberto pela filha do médico, que supostamente teria assinado esse laudo, mas existem, se não me engano, mais de 90 ações perante a Justiça Eleitoral, essa sim competente, para analisar a conduta do Pablo Marçal, não só com relação a esse episódio específico, talvez esse, por ter sido o último e por ter sido o mais grave, se a gente pode colocar dessa forma, seja o mais lembrado pelas pessoas. Mas ao longo da campanha, houve diversos momentos em que se discutiu algum tipo de abuso. E aí, na Justiça Eleitoral, tem um termo que é abuso de poder na comunicação. Isto que é proibido e que pode ter sido feito pelo Pablo Marçal, não só com relação ao episódio do laudo do Guilherme Boulos, mas em diversos outros momentos, né? Tem uma série de regras que disciplinam o uso das redes sociais e dos mecanismos de comunicação durante as eleições. E por conta de abusos na utilização desses meios, o Pablo Marçal está aí respondendo a uma série de processos, os quais, estes sim, dentro da Justiça Eleitoral, se julgados desfavoravelmente a ele, podem levá-lo a essa condição de inelegibilidade que tem sido comentada. Com relação à filha do médico em si, eu tendo a concordar bastante com a posição da juíza, porque da mesma forma que existem regras para a utilização das redes sociais nas eleições, existem regras processuais, existe competência. E eu acho que, assim, no Brasil de hoje, em que tudo se torna uma narrativa de acordo com a história que uma determinada pessoa quer contar, eu fico feliz que esta juíza não tenha tentado tomar um certo protagonismo para si, de falar, sou eu que vou tornar o Pablo Marçal inelegível. Por quê? Porque se isto acontece, dá margem para muitos questionamentos, e questionamentos muito fundados, na minha opinião. Então, é melhor deixar para quem tem que analisar de forma correta, de forma transparente, esclarecer, justificar a decisão que for tomada, porque isso dá a segurança jurídica que hoje falta no nosso país. E aí fica a discussão, Tânia, sobre essa questão da limitação nas redes sociais, porque para além da discussão sobre o fato de o documento ser falso e a Polícia Civil e a Polícia Federal já confirmaram isso, para além dessa discussão, que direito a gente tem, não só Marçal, eu, Lívia Zanolini, Ana, Priscila, você, a Ellen, de expor, ainda que fosse verdadeiro, um laudo que comprovaria, se fosse verdadeiro, que a pessoa, no caso o Boulos, é usuário de cocaína. Imagina se todo mundo fizesse isso, tivesse acesso a documentos médicos seus, a protocolos médicos e começasse a divulgar nas redes sociais vulnerabilidades nessa área que você tem. É muito grave. Tem até muito a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que muitas vezes até se questiona se os hospitais, os ambientes de tratamento médico, se eles estão agindo até errado quando mandam certos e-mails para as pessoas, sabendo que ela tem um tratamento de saúde, um problema. Então, assim, tem que ter uma aplicação mais firme da lei nesse assunto mesmo. Tanto é que, nesse caso concreto, eles retiraram rapidamente do ar, né, esse conteúdo, esse laudo absolutamente falso. Até pensei, né, enquanto vocês falavam, sobre a questão do dano moral mesmo, da família desse médico já falecido. Imagina você ver o nome do seu pai, que teve toda uma trajetória de trabalho e tudo,
médico e tal, usando o nome de uma pessoa que não tem nada a ver, que não está aí nem para se defender, né, já falecido, e a filha tentando, né, encontrar um instrumento jurídico com o apoio do seu advogado, talvez optem aí por outras ações mais adequadas e Poderia tal. pedir uma indenização, né? Poderia pedir indenização. Eu também acho. Faria muito mais Escolher o sentido. caminho errado, né? Mas é isso que eu falo. De certa forma, mostra também, assim, o quanto a família está realmente interessada ou politizada, surfando na talvez. onda, né? Você acha? Não, eu sou mais poliana, mas me parece Politizada, que, assim, com interesse poxa, político, talvez? Não, me parece muito mais uma ofendida de verdade, assim, né? Tipo assim, olha, o que eu faço? Eu estou ofendida, Mas estou... escolheu um caminho muito errado. Escolheu. pode Bom, ser mas talvez tenha sido mal orientada. Como diz Capês por aqui, não é? Capês costuma dizer que advogado é que nem vinho. Se você economiza, vai ter dor de cabeça, não é? Então, não dá pra... Não é fala minha do Capês, que tem direito de fala para isso. Tem que ser bem orientado, tem que ser bem orientado. Talvez ela não tenha sido muito bem orientada, não sei se foi o que... Mas, né? Pode ser Mas talvez, talvez até ela tenha querido isso mesmo, né? Às vezes ela fala, não, eu não quero nada, eu quero que ele não siga. A gente não sabe. Pode ser Parece que é mais isso, é mais uma mágoa de, né? Porque acho que o ousada, dinheiro, talvez, acho né? que o dinheiro ali não Vou punir dessa forma, você não poderá ser candidato. Eu acho que foi mais isso. muito Porque eu acho que não era o dinheiro em si, cegas. né? Eu não sei, pelo que deu a entender foi isso. Tanto é que o advogado certamente teria dito a ela, olha, você tem esse caminho, porque essa é realmente a nossa obrigação. Você tem esse caminho, você tem esse. Acho que ela falou, dinheiro para mim, eu acho, né? Dinheiro não interessa, eu quero que ele fique aí inelegível. Uma mágoa genuína mesmo. Só para a gente fechar essa discussão que eu tenho que passar para o próximo assunto, Eri, quero te ouvir sobre o viés da fake news e da desinformação, né? Claro que a gente não vamos entrar aqui no mérito sobre qual foi a motivação de Pablo Marçal, mas pegando num panorama geral, uma coisa é você divulgar fake news para produzir um resultado que te convém, outra coisa é você, por falta de conhecimento, propagar uma desinformação, né? São duas coisas bem diferentes. Pois então, sabe que isso me leva a refletir muito. Tudo bem, não é o métier da pessoa que vai divulgar coisas nas suas redes sociais, é o nosso, por exemplo. Porque se eu ou você damos uma informação falsa, as consequências para cima da gente seriam consequências graves, né? Porque o nosso trabalho é você checar o que você está repostando. Mas me leva a essa dúvida, inclusive enquanto a Priscila falava que eu fiquei pensando, assim, então quer dizer que se eu propago uma coisa na minha rede, que sou eu que estou dando impulsionamento, passando para as minhas pessoas, mas eu não sabia que era falso, eu fico meio... Se você não sabe, então é melhor não publicar, né? Não, todo mundo tem que ter uma parcela de responsabilidade eu fico que ele está compartilhando, né? Sim. Né? É isso. Só que deixa eu explicar, né? Não é assim também. Se é algo que lida contra a honra, e aí você tem a possibilidade, um exemplo, tá? É isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele não pode ser responsabilizado, eu digo não pode no cenário apresentado por ele, tá, gente? Eu não sei, não conheço nada. Mas ele não pode ser uso porque precisa ter dolo, ele precisa conhecer para compartilhar esse documento. Agora, se mexe com a honra, sabendo que aquilo não é falso, é crime contra a honra. E, aliás, crime contra a honra punido pelo Código Eleitoral. Não, né? Sabendo ou não se é falso. Sabendo ou não. Se você expõe a pessoa nas redes sociais, ainda que seja falso ou não seja aí é difamação. Falso. A difamação, eu faço algo que lida com a reputação da pessoa. Então, aí não precisa ter falso ou verdadeiro. Ofendeu a reputação, né? Que eu acho que acabou acontecendo, que também tem conexão com os crimes eleitorais. Agora, calúnia... A calúnia, ela precisa, né, que eu divulgue um fato e esse fato seja descrito como crime. E aquele que compartilha essa informação tem a mesma responsabilização na esfera penal.